E estamos de volta e agora sim, entrevista exclusiva com o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato do Paraná. Agradecer já de saída o procurador por topar falar com a gente e o nosso colega Daniel Adjuto, que foi quem intermediou todo esse contato. Procurador, boa tarde, bem-vindo ao 360. O senhor me ouve bem? Escuto bem, sim. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Daniel. É uma alegria estar com vocês e com os telespectadores da CNN. Perfeito. Procurador, então vou começar aqui falando de um assunto que não tem como a gente evitar. Há aí estampado nos jornais, nas revistas, um impasse, uma queda de braço, se é que se pode chamar assim, entre o Procurador-Geral da República, a Procuradoria-Geral da República e forças-tarefas, em especial a Lava Jato de Curitiba. Muito tem se dito aí de que talvez o formato das forças-tarefas esteja em risco, deva ser encerrado. E também há a corrente que acha que está havendo uma intervenção no processo de combate à corrupção que a Lava Jato empenha e espelha, digamos assim, com bastante força já há alguns anos. A minha pergunta para o senhor é: o Procurador-Geral da República hoje está agindo contra o combate à corrupção ou ele fragiliza o combate à corrupção com os atos mais recentes que a gente tem visto? Daniel, o nosso trabalho é um trabalho contra a corrupção, que não tem lado, o nosso lado é a sociedade e que segue em frente. O que a gente quer é continuar a seguir fazendo esse trabalho. O modelo de forças-tarefas é um dos modelos possíveis para executar esse trabalho anticorrupção. E se for para acabar com esse modelo de força-tarefa, o que deve acontecer, existe um outro modelo aprovado. O que não pode acontecer é acabar com o modelo de força-tarefa e não ter nada no lugar, porque aí o trabalho para. Esse trabalho contra a corrupção é extremamente relevante. Nós vemos hoje pelo trabalho da Força-Tarefa de São Paulo, por exemplo. Isso é só um exemplo. Várias das operações foram suspendidas quando veio a pandemia. Nós temos várias represadas que vão acontecer ao longo dos próximos meses. Nesse ano, apenas, a gente já ofereceu 9 acusações criminais. Ano passado foi um recorde de acusações, 29, recuperamos 1,6 bilhões de reais para cofres públicos. Ou seja, é um trabalho que tem um relevante efeito social. A Corregedoria da própria Procuradoria-Geral da República reconheceu isso neste ano e recomendou a continuidade das forças-tarefas. Agora, o que não pode acontecer é interferência nesse trabalho, quebra de independência. Esses episódios recentes nos causam uma certa surpresa. E o que nós queremos é simplesmente continuar fazendo o trabalho que a gente vem fazendo há 6 anos. Procurador Carol Nogueira também participando dessa conversa com o senhor. Boa tarde. Bem, vou nesse mesmo caminho lhe questionando a respeito da criação da Unidade Nacional de Combate à Corrupção e Crime Organizado, ou seja, centralizar essas investigações, essas forças-tarefas de combate à corrupção. Há uma certa resistência à criação dessa unidade. Por que essa resistência? Carol, na verdade, a gente apoia a criação dessa unidade. É uma ideia boa. É uma ideia de você institucionalizar e perenizar o conhecimento e a experiência do trabalho anticorrupção num corpo separado de pessoas que só vão trabalhar com aquilo. Agora, o que não pode acontecer, e aí é um condicionamento do nosso apoio, é que esse órgão seja criado de modo que ele não tenha independência. Não tem como você pegar todas as investigações e processos contra a corrupção do país inteiro e colocar debaixo da guarida ou da ordem direta ou indireta de uma única pessoa. Nós acreditamos na independência do Ministério Público Federal, mas na escolha de procuradores gerais nem sempre, por exemplo, é respeitada a lista tríplice. E o trabalho do Ministério Público não só é independente, mas deve também parecer independente. Então, a gente tem uma preocupação que esse órgão contra a corrupção ele seja revestido, em razão da sua relevância, da sua atuação contra em todas as grandes investigações de corrupção, ele deve ser revestido de algumas cautelas que assegurem a independência da sua atuação. Por exemplo, nós entendemos que o coordenador desse órgão, dessa unidade anticorrupção, deva ser alguém escolhido não diretamente pelo Procurador-Geral da República. Nós entendemos ainda que esse órgão anticorrupção ele deve ter um mecanismo de governança colegiado. As principais decisões devem ser tomadas pelo conjunto de procuradores, aproveitando inclusive a boa experiência das forças-tarefas. Aqui na Lava Jato, em Curitiba, as principais decisões são tomadas por 14 procuradores da República que compõem a força-tarefa. Mesmo as funções de coordenação, como a minha função, são funções de execução.
funções executivas dentro das diretrizes e princípios traçados por esse colegiado. Daniel Adjuto vem para cá, te agradecendo agora de público. Por favor, o entrevistado é seu. Doutor Deltan, boa tarde. A gente tem tratado nos últimos dias sobre a visita da subprocuradora-geral Lindora Araújo à Força Tarefa de Curitiba, justamente para ter acesso a elementos de investigações, e houve uma reclamação por parte dos senhores à Corregedoria, foi aberta inclusive a sindicância. A subprocuradora Lindora Araújo, ela era uma defensora da Lava Jato, foi uma apoiadora de Sérgio Moro enquanto esteve na Justiça Federal. A que se deu, no seu modo de ver, procurador, essa mudança na perspectiva de Lindora Araújo, que passou a, de certa forma, fiscalizar o trabalho dos senhores em Curitiba? Daniel, a primeira coisa que eu preciso ressaltar é que o nosso trabalho ele não é livre de controles. O nosso trabalho tem o controle do Poder Judiciário, tudo aquilo que a gente faz é submetido à primeira instância, é revisado por 3 instâncias, e a gente tem o nosso trabalho também analisado todo ano pela Corregedoria do Ministério Público Federal, que faz uma inspeção, uma correção, analisa os nossos procedimentos, se tem coisa atrasada, não tem, como que está andando os trabalhos. Nesse ano, inclusive, nós tivemos uma correção extraordinária que examinou em detalhes todas as forças-tarefas do país. Então, é um trabalho que já tem um controle e um acompanhamento institucional. Agora, o que aconteceu ali naquele episódio específico fugiu muito do padrão, fugiu muito do controle, e a gente entendeu que era o caso de reportar para a Corregedoria. Eu não vejo, indo mais objetivamente para a sua questão, eu não vejo uma mudança do nosso trabalho ao longo dos últimos 6 anos. A gente continua fazendo a mesma coisa. O que eu vejo é, sim, uma mudança na conjuntura política, Daniel. O que eu vejo é que, com o desembarque do ex-ministro Sérgio Moro da pasta da Justiça, passou a interessar ao governo e aos seus aliados a desconstrução do ex-ministro Sérgio Moro, a desconstrução da própria Lava Jato, de que ele é símbolo, por um receio que ele venha eventualmente a concorrer em 2022. Agora, embora tenha acontecido essa mudança de conjuntura política, eu não quero acreditar, então vou inverter, eu quero acreditar que o Ministério Público é um órgão independente e continuará a se comportar de modo independente, que eventuais mudanças na conjuntura política não deverão influenciar o apoio institucional ao trabalho das forças-tarefas contra a corrupção. Doutor, procuradora, assim... Doutor Deltan, a gente tem visto... Desculpa, Dani, a gente está com um delay aqui, porque estamos os dois conectados, mas pode seguir daí, daqui a pouco eu pego. Vou fazer mais uma e aí você pega, Dani. A gente tem visto, doutor Deltan, a questão que a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba foi bastante questionada em seu tempo áureo ali, quando investigou a partir de 2014, principalmente PP, PT. O advogado do ex-presidente Lula é um crítico contumaz e outros criminalistas também da atuação da Força Tarefa. A gente teve o episódio das mensagens reveladas pelo The Intercept Brasil. Agora a gente tem a Procuradoria-Geral da República também indo de encontro aos trabalhos dos senhores. Por que a Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba está sempre sendo questionada? Daniel, eu acho que a gente tem que sempre focar não em acusações genéricas, mas em fatos específicos. A gente tem que discutir cada fato. Existe alguma ilegalidade? Então, onde? Qual é o fato? Qual é o processo? Qual é a investigação? Quando, por exemplo, o Procurador-Geral da República coloca numa nota pública que a atuação das forças-tarefas seria clandestina, ele não está contribuindo para o debate público porque ele não está apontando qual é o fato relevante sobre o qual ele está discorrendo. Essa categorização que ele fez da força-tarefa como clandestina, aliás, é contraditória com os próprios atos da Procuradoria-Geral da República. A ideia da força-tarefa é simples. Um colega apenas, o procurador original do caso, nessa situação de Curitiba, não teria condições de lidar com um caso tão grande de corrupção. A gente precisa de uma equipe trabalhando. Por isso, o procurador-geral designa outras pessoas para atuarem junto com o procurador. Ou seja, é uma designação da própria Procuradoria-Geral. Essa é a razão da existência das forças-tarefas. E elas atuaram de modo correto, regular, transparente ao longo dos últimos 6 anos. Então, eu não consigo sequer entender esse tipo de acusação, esse tipo de postura, a não ser que a gente fosse interpretar isso num contexto de criar um discurso para o subsequente desmonte das forças-tarefas desse trabalho contra a corrupção nos moldes como vem sendo feito ao longo dos últimos 6 anos.
É natural que, ao longo da força-tarefa, a gente tenha tido resistências. Vejam que é natural que surjam críticas de advogados, de réus, de pessoas que a gente investiga, de poderosos que são atingidos ou são potencialmente investigados. Isso é normal, isso é do jogo anticorrupção. No manual do político investigado por corrupção, na página número 1 do manual, isso no mundo inteiro, está a negar a perseguição política. Agora, a gente não pode entrar nesse jogo de polarização, nesse jogo de debate com réus, com investigados. O nosso trabalho e deve ser de levar esclarecimentos e informações para a sociedade a respeito do que a gente faz, trabalhar de modo transparente, prestar contas perante o Poder Judiciário, perante a Corregedoria, que é o que a gente tem feito ao longo desses 6 anos. Doutor, o senhor citou aí a ausência de pontos específicos no questionamento no apontamento que foi feito pelo doutor Augusto Aras. Então, vamos aqui às especificidades, assim até fica mais fácil de a gente entender o que é que está sendo levantado. Olha só, o Tribunal de Contas da União, por exemplo, decidiu acatar um pedido para investigar aparelhos de interceptação telefônica que teriam sido indevidamente usados pela Força-Tarefa da Lava Jato do Paraná, coordenada pelo senhor. Esse é um ponto que tem sido bastante explorado. Recentemente também a agência pública e o The Intercept fizeram reportagens citando uma colaboração indevida, fora dos padrões legais, que teria quebrado a cadeia de custódia de alguns elementos da Lava Jato com o FBI, por exemplo, agentes do FBI. Esses apontamentos que eram até feitos, digamos, antes, claro, com outros elementos, agora ganham força e estímulo para serem observados dentro do próprio Ministério Público Federal. Então, se o senhor quiser comentar pontualmente esses casos, mas também explicar por que é que o MPF hoje abraçou a ideia de que é preciso passar um pente fino no que foi feito pela Lava Jato, eu também gostaria de entender como o senhor vê essa situação. Daniela, eu fico contente que você tenha levantado pontos específicos, porque isso nos dá a oportunidade de responder a pontos específicos. Como eu disse, acusações genéricas não nos dão sequer a oportunidade de levar esclarecimentos para a sociedade. Quando a agência pública traz notícias com base ontem em supostas mensagens sem autenticidade comprovada, ela questionou um fato. E eu não vou falar sobre mensagens sem autenticidade comprovada, mas eu vou falar sobre o que aconteceu na realidade em relação àquele fato. O que aconteceu lá em 2016, em idos de 2016, 2017, nós tínhamos um sistema do Odebrecht, que era um sistema criptografado, onde estavam registrados os pagamentos de propinas para uma série de agentes públicos brasileiros. E a empresa Odebrecht estava cooperando com o Brasil e estava cooperando com os Estados Unidos. E no contexto dessa cooperação, ela entregou os sistemas às autoridades brasileiras e entregou sistemas às autoridades americanas. Só que o sistema tinha uma criptografia e os nossos equipamentos mais avançados de criptografia não eram capazes de quebrar essa criptografia. E o que nós fizemos foi perguntar às autoridades norte-americanas se eles conseguiriam quebrar aquela criptografia sobre os próprios sistemas que eles já tinham. Então, o que nós fizemos demonstra diligência, denodo, zelo, cuidado e o trabalho para prestar um bom serviço à sociedade brasileira e descobrir o que tinha dentro daqueles sistemas. Então, isso em relação ao primeiro ponto. Em relação ao outro ponto que você colocou que o Tribunal de Contas da União, a partir de notícias que saíram na internet, que foram plantadas na internet, busca identificar se a gente tem aparelhos de interceptação telefônica. E eu já te respondo, nós não temos aparelhos de interceptação telefônica. De onde que surgiu essa polêmica? Surgiu do fato que naquela visita da subprocuradora-geral Lindora a Curitiba, foi feita depois da visita uma inspeção, e na inspeção eles perguntaram especificamente sobre aparelhos de gravação de voz. Eles foram levados até onde estava esse aparelho de gravação de voz e foram propiciados, fornecidos todos os documentos. O que é esse aparelho? Esse aparelho é um aparelho que foi comprado em 2015 e 2016 mediante uma licitação pública. Ele custou menos de R$15 mil. Esse é um aparelho que ele faz gravação de voz de ramais. É um aparelho que tem várias redações de jornais, é um aparelho que tem vários órgãos públicos, Banco do Brasil, o CNMP está comprando esse aparelho, tribunais regionais eleitorais têm esse aparelho, e esse aparelho ele faz uma autogravação das nossas próprias conversas. Por que foi comprado esse aparelho? Porque lá em 2015 e 2016, nós recebíamos muitas ameaças. Pessoas ligavam para a Força Tarefa, ameaçavam os integrantes da Força Tarefa, e as pessoas que tivessem interesse podiam pedir a gravação do seu próprio ramal telefônico
para garantir a sua segurança. Por isso que foi comprado esse aparelho, e ele expressamente no edital é previsto que ele não faz grampo e não faz interceptação telefônica, ou seja, a própria compra já foi feita de um modo a proibir que os fornecedores indicassem ou vendessem aparelhos para nós que permitissem esse grampo ou interceptação telefônica, que é a interceptação telefônica externa. Isso está tudo documentalmente comprovado, esclarecido, isso não tem nada a ver com os guardiões como que saíram nessas notícias plantadas. Esse aparelho custou menos de 15 mil, um guardião aparelho custa 500 mil, R$1 milhão. Essas notícias não têm o menor cabimento. Se você parar para pensar, Daniela, elas não fazem sentido nem como saíram. Falaram que a gente teria sumido com 2 guardiões. Me diz o seguinte, por que alguém ia ter interesse em ter 2, 3 aparelhos guardiões quando um aparelho faz N chamadas? Polícias de estados inteiros têm um guardião. Além disso, não basta você ter um guardião para você interceptar telefones. Você precisaria ainda que as diferentes empresas de telefonia desviem as chamadas para os guardiões, o que elas só fazem mediante autorização judicial. Então, é uma história sem pé nem cabeça, é uma distorção completa. E aqui fica o meu ponto final. Eu até entendo que em Brasília se alimentem teorias da conspiração sobre o trabalho em Curitiba. Curitiba deve fazer isso, Curitiba deve fazer aquilo. Até compreendo. Agora, justamente por isso é que nós recebemos essa visita, que não dizia objeto, não dizia para que era, da subprocuradora Lindora. Agora, depois ela constatar, ver o aparelho, terem sido prestadas todas as informações, me surpreende muito que saia na imprensa uma notícia absolutamente deturpada. Eu não posso afirmar que foi ela ou foi alguém da equipe que passou isso, mas aconteceu logo depois da visita e isso é absolutamente deturpado e só serve para manchar a reputação, distorcendo a realidade. Então, é esse tipo de ataque, como eu falei, esse tipo de notícia falsa que nos surpreende, que vem tumultuar o nosso trabalho, que vem buscar denegrir o nome Lava Jato, a marca Lava Jato, que surge nesse contexto em que o ex-ministro Sérgio Moro virou um adversário político do governo. Agora, o que nós queremos é simplesmente continuar fazendo o nosso trabalho, prestar contas para a Corregedoria, prestar contas para o Poder Judiciário e seguir legalmente fazendo o nosso trabalho. E estamos, de novo, à disposição para prestar esclarecimento sobre qualquer fato sobre a nossa atuação. Aliás, para complementar, esses documentos todos sobre a compra, nós encaminhamos para a imprensa, eles estão à disposição. Inclusive, se vocês quiserem, eu mando para vocês, talvez até já tenha encaminhado para o Daniel adjunto, e vocês podem até exibir, porque eles são públicos, podem exibir para o público, mostra lá o aparelho comprado, as características, a licitação, ele não faz grampo, mostra o valor dele e assim por diante. Perfeito. Dani Adjuto. Doutor Deltan, a gente falou sim sobre a questão dos guardiões, gravadores de chamadas. A minha dúvida agora, eu vou pedir para o senhor fala da visita da subprocuradora Lindora que fugiu do padrão. Eu gostaria que o senhor detalhasse por que fugiu do padrão, o que chamou a atenção, o que foi de diferente nessa visita dela aos senhores. E, emendando, para a gente ser mais sucinto, a PGR diz que há decisões, hoje, inclusive do ex-juiz Sérgio Moro, que autorizam o compartilhamento de informações obtidas pelas forças-tarefas com a Procuradoria-Geral da República. Qual o problema de se compartilhar informações com a PGR que está acima dos senhores? Daniel, essa visita, essa diligência fugiu completamente do padrão, não só por causa dessa inspeção não avisada no equipamento de telefonia, eu até entendo, fugiu do padrão não só porque depois dessa inspeção surgiram essas falsas notícias que foram plantadas, e aliás, quem plantou essas notícias não teve coragem de falar em nome próprio, se escondeu atrás do sigilo da fonte, não teve coragem de afirmar, e, em terceiro lugar, essa visita, essa diligência foi inusitada não só por outras características, como não ter sido avisada, não ter sido indicado o conteúdo, o objeto, mas porque também se buscou um acesso à nossa base de dados de mando amplo. Se pediu que fossem disponibilizados técnicos de informática que permitissem acesso a toda a nossa base de dados. E por que isso não é adequado, ainda que existam decisões de compartilhamento emitidas por um juiz federal? Essas decisões, eu posso também mandar para vocês em seguida, para vocês analisarem e mostrarem, inclusive, usarem nos jornais. Essas decisões, elas não são uma carta branca. Elas têm o seguinte condicionamento. O juiz permitiu o compartilhamento de informações e provas para instruir investigações e processos. E a gente fez esse compartilhamento ao longo da Lava Jato, ao longo de 6 anos, com vários órgãos públicos por dezenas de vezes sem problema nenhum.
porque o órgão público quer uma informação, por exemplo, sobre fulano de tal, porque esse fulano de tal está sendo investigado no inquérito, no procedimento X, e pede aquela informação específica, e a gente encaminha essa informação específica. O que aconteceu de bastante inusitado é que se buscava um acesso integral a essa base de dados, sem indicar qualquer procedimento, qualquer inquérito, qualquer processo que se buscava instruir e que se buscava alimentar com essas informações e provas que eram buscados. A discussão aqui é muito parecida com a discussão que surgiu em relação ao ministro Toffoli no ano passado, quando ele buscava acessar todos os relatórios de informação financeira produzidos pelo COAF em todo o país. Ora, essas informações, esses RIFs, como a gente chama, esses relatórios de informação financeira, de inteligência financeira, eles estavam em várias varas judiciais por todo o país. E aí a questão é, o chefe do Poder Judiciário não pode acessar todos esses relatórios de inteligência financeira como chefe do Judiciário? A resposta é não. Não pode. Não pode fazer uma devassa na intimidade das pessoas. Ali tem informações sigilosas, informações sensíveis. Ele só pode ter acesso às informações que são relevantes para as investigações e processos em que ele atua. Eu, como membro do Ministério Público, eu não sou dono dessa base de dados, eu sou um guardião dela e eu tenho que proceder de acordo com a lei. Eu devo, sim, enviar essas informações quando tiver uma base legal. Para vocês terem ideia da sensibilidade dessa base de dados, ali tem informações fiscais, financeiras, bancárias, informações apreendidas, documentos apreendidos, com centenas de pessoas foram alvo dos mais de 1.000 mandados de busca e apreensão da Lava Jato. Esse material, em mãos ruins, nas mãos erradas, ele pode ser usado para dossiês políticos, para perseguição e chantagem política pela eternidade. Ele é fonte inesgotável de dossiês para perseguição e chantagem política. Isso mostra a sensibilidade dele. Jamais eu estou dizendo que o objetivo era qualquer objetivo escuso. Não, eu acredito que o objetivo era lícito. Agora, o compartilhamento, o nosso modo de proceder deve ser cercado das cautelas legais. Deve ser feito, inclusive, de acordo com o teor das decisões judiciais, que, mais uma vez, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês e vocês vão ver textualmente ali que existem esses condicionamentos. Carol. E só, em nenhum momento, nessa diligência, foi apontada qualquer decisão que desse base ao pedido que era feito. Não se especificou objeto, não se especificou o que se pretendia buscar e não se especificou o fundamento. Tudo isso tornou essa diligência muito inusitada, fora do padrão, e nos levou, até para a gente prevenir responsabilidades por cautela, a reportar tudo o que aconteceu para a Corregedoria Geral do Ministério Público Federal, a quem cabe agora apurar esses fatos. Carol. Bem, procurador, nosso tempo já está bem curto, então se eu puder dar respostas mais concisas, assim a gente consegue abordar vários temas com o senhor. Falar um pouquinho sobre o Conselho Nacional do Ministério Público, que na próxima terça vai julgar a representação do ex-presidente Lula contra o senhor e demais integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, devido àquela coletiva, aquela entrevista coletiva que ficou conhecida popularmente por uma apresentação do PowerPoint, acusando o ex-presidente Lula de liderar uma quadrilha, apontando o ex-presidente Lula ali no centro, liderando uma organização criminosa. O senhor acredita e avalia que essa situação envolvendo a PGR e a Força-Tarefa da Lava Jato pode, de alguma forma, comprometer esse julgamento? Carol, o Conselho Nacional do Ministério Público é um órgão independente também. Eu acredito que eles vão saber basear em fatos, provas e que vão atuar de modo independente de circunstâncias ou conjunturas políticas. É assim que deve atuar não só o Ministério Público, como também o Conselho Nacional do Ministério Público. Procurador, eu vou voltar aqui num assunto que considero importante. Há um outro apontamento, uma tentativa, uma suposta tentativa da Lava Jato, uma suposta ação da Lava Jato para investigar veladamente os presidentes da Câmara e do Senado. Eu acompanhei as explicações que a Força Tarefa prestou em nota à imprensa, dizendo que apenas reproduziu o papel como havia vindo da perícia e que não houve qualquer juízo de valor a respeito de crime ou não. Mas esse episódio se soma a uma série de outros que acusam aí a Lava Jato de ter usado de subterfúgios para atingir a classe política como um todo. Então, partindo desse ponto, o que é que o senhor diz aos que responsabilizam o seu trabalho, o trabalho da Força Tarefa, pelo governo que venceu as eleições em 2018, pela eleição do presidente Jair Bolsonaro? Houve uma ação deliberada para atingir a classe política? Daniela, são várias questões em uma. É difícil até responder de modo curto como vocês queriam, mas vamos lá. Vou tentar ser objetivo, tá?
você começou colocando a questão da suspeita de que a gente investigaria pessoas com foro privilegiado. Ora, se existe qualquer suspeita, é muito simples, basta a corregedoria vir aqui e analisar se a gente quebrou o sigilo deles, bancário, fiscal, em algum momento. E vai ver que não. Agora, o que não pode acontecer são ilações sem base nenhuma. Nesse processo, as informações foram usadas sobre as doações eleitorais para pessoas com foro privilegiado, foram usadas no contexto de uma acusação de pessoas que não tinham foro privilegiado, as informações sobre as doações eleitorais eram públicas, e esse processo ele foi desmembrado do próprio Supremo Tribunal Federal, que nos mandou com aquele objetivo de fazer a investigação e a acusação que a gente fez. Então, mais uma vez, são notícias assim que parecem que querem jogar o Congresso, os presidentes das casas contra a Lava Jato, quando elas não têm fundamento. Ao longo da Lava Jato, a gente investigou sim uma série de políticos que, segundo as provas apontaram, praticaram crimes gravíssimos, porque é a nossa obrigação legal, é a lei que assim determina, o nosso esforço é de, basicamente, investigar fatos, colher provas e buscar a aplicação da lei, e isso vale para todos. E nós sempre ressaltamos nessa atividade que o problema não é a política. Nós sempre defendemos a atividade política como uma atividade essencial. O problema não é a política, o problema é a corrupção na política. E é contra a corrupção da política que a gente atua e não contra a política. Agora, se essa atuação contra a corrupção na política acabou gerando um vácuo, isso foi pela falta da capacidade das lideranças políticas de responderem a essa crise, de propiciarem renovação, de expelirem os políticos corruptos do Congresso Nacional e dos partidos, expelirem os políticos contra os quais pesavam fortes evidências da corrupção. Nós sempre ressaltamos, em toda a Lava Jato, especialmente antes das eleições de 2018, a gente fez uma série de declarações públicas defendendo a democracia, a importância dos valores democráticos, que era importante escolher os seus políticos com voto consciente e pessoas com compromisso não só com a integridade, mas também com a democracia. Essa é a nossa visão e é isso que nós temos defendido desde sempre. Dani. Procurador, a PGR retomou as conversas sobre uma possível delação premiada do advogado Rodrigo Tacla Duran, que foi rejeitada pelos senhores. Gostaria de saber se essa retomada também preocupa os senhores e por que ela é um calcanhar de Aquiles para a Força Tarefa. Daniel, ela não é um calcanhar de Aquiles para a Força Tarefa. Na verdade, o que se noticiou na imprensa é que essa delação estaria sendo retomada e que ela buscaria eventualmente atingir o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Foi assim que a imprensa colocou. Quem foi Tacla Duran? Tacla Duran é uma pessoa que, como vários outros lavadores de dinheiro na Lava Jato, assim qualificados nas denúncias, foi investigado. Existem 4 ações criminais propostas contra Rodrigo Tacla Duran e o que nós constatamos, e nós fizemos um relatório sobre isso para o Procurador-Geral da República, é que ele falseou a verdade, ele mentiu em coisa de 20 oportunidades, pelo menos, buscando falsear informações para induzir autoridades em erro em busca da sua impunidade. Vou dar alguns exemplos muito simples sobre isso. Por exemplo, ele falsificou mensagens, falsificou e-mails trocados com terceiro para apresentar isso para autoridades de Singapura com o objetivo de impedir a liberação de bloqueios que estavam sendo determinados sobre valores que ele tinha em contas mantidas lá sem serem declaradas. Ele mentiu perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, dizendo que os procuradores aqui da Lava Jato não queriam ouvi-lo, que não estavam indo para a Espanha para ouvi-lo. Quando isso é uma mentira, está documentalmente comprovado também, que nós só não fizemos a viagem para ouvi-lo porque ele disse que ele se manteria em silêncio, que ele exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Ele se manifestou por escrito lá, a gente tem esse documento, e por isso não fazia sentido a gente viajar para lá. Ele ainda mentiu na Interpol e na Espanha, afirmando que o mandado de prisão dele tinha sido revogado e que o pedido de extradição tinha sido revogado. Ele mentiu também quando ele negociava acordo de colaboração em Curitiba, omitindo uma série de fatos pelos quais ele era responsável e que as investigações mostraram que ele era responsável em seguida. Então, uma pessoa que, além de ser investigado por crimes muito graves, existe um e-mail em que ele coloca que ele operou para a Odebrecht mais de 300 milhões, a gente está falando de alguém que teria lavado dinheiro em patamar equivalente a Adir Assad, coisa de mais de R$1 bilhão, e em uma série de momentos se comportou de modo não adequado, e aquelas informações sobre que ele alega,
ele acusa um amigo do ex-juiz Sérgio Moro de supostamente pedir propinas para ele. Mas, veja só, você não tem aí o pagamento da propina, você não tem a prova do pedido da propina, você não tem o ato de ofício praticado, você não tem nada. O que você tem ali é um balão de ar. O que você tem o que nos parece assim, uma reação contra as investigações, uma busca de atacar a imagem dos investigadores, a credibilidade da operação. Isso já veio à tona, isso foi falado por ele lá em 2016, 2017, perante uma comissão de inquérito. Isso foi levado à Procuradoria-Geral da República, isso foi investigado na Procuradoria-Geral da República, que entendeu que aquelas alegações não tinham procedência. Aliás, ele falava também que o sistema Drausys e MyWebDay da Odebrecht tinham sido falseados por nós, e veio um laudo da Polícia Federal que falou o contrário, que ele era autêntico, que ele era íntegro. Então, a própria Procuradoria-Geral da República chegou à conclusão de que o que ele falava não tinha fundamento e arquivou. E se isso foi desarquivado em algum momento, isso nos causa surpresa, especialmente se isso aconteceu depois que o ex-ministro Sérgio Moro saiu do governo. Mas eu não tenho informações para dizer se isso aconteceu ou não aconteceu, porque se aconteceu, acontece sob sigilo da Procuradoria-Geral da República. Foi o que a imprensa colocou que estaria acontecendo. Procurador, nosso tempo está se esgotando, então vou fazer 2 perguntas em uma, para não correr nenhum risco. Procurador, falando um pouquinho sobre Sérgio Moro, você falou ao longo da nossa entrevista, o senhor disse que ele é um atual adversário político do governo. Na sua avaliação, o fato de Sérgio Moro ter atuado como ministro da Justiça e Segurança Pública atrapalhou a força-tarefa da Operação Lava Jato? E a minha segunda pergunta teremos renovação da força-tarefa da Lava Jato em setembro. A atual fase dessa relação, força-tarefa da Lava Jato e PGR, pode de alguma forma comprometer essa renovação? Carol, o que nós vimos é que depois daquele episódio da vinda da subprocuradora para cá, saiu aquela nota agressiva do procurador-geral em relação às forças-tarefas, e em seguida o que aconteceu foi uma espécie de asfixia na força-tarefa Greenfield, que impediu que os procuradores que lá atuavam continuassem trabalhando com exclusividade no momento da renovação. Então nós vemos, como eu disse, a criação de um discurso e, mais do que isso, alguns atos que tendem a acabar com esse modelo de trabalho contra a corrupção como ele existiu nos últimos 6 anos. Agora, de novo, eu não questiono a mudança do modelo, eu questiono acabar com o modelo. Se for para acabar, tem que ter alguma coisa no lugar. O trabalho contra a corrupção não pode parar, não precisa ser especificamente pelo modelo de forças-tarefas, mas esse é um trabalho institucional que precisa continuar, seja pelo modelo de forças-tarefas, seja por meio de outro modelo. Por isso eu quero acreditar que em setembro agora, quando a gente tiver o momento de renovação da Força-Tarefa no caso Lava Jato, possa se encontrar uma solução institucional e esse trabalho possa seguir sendo feito em favor da sociedade. Indo para agora, eu comecei pela segunda, indo para a sua primeira questão. Quando o ministro Sérgio Moro sai da Lava Jato e vai trabalhar no governo, no Ministério da Justiça, falando que buscava com isso fazer um trabalho técnico e expandir os efeitos da ação anticorrupção, o que eu vejo, e analisando, olhando para trás a Lava Jato, é que a Lava Jato foi um primeiro passo da sociedade brasileira no combate à corrupção. A luta contra a corrupção e esse esforço não é esforço de um caso concreto, não é esforço de 6 anos, mas é o esforço de uma geração. É um trabalho que exige perseverança da sociedade e que vai demorar décadas. Fazendo uma análise ampla hoje do Brasil, o que eu vejo é que a gente tem grandes desafios à nossa frente, a gente precisa resolver um problema de saúde pública, precisa resolver um problema econômico. Agora, para que a gente faça isso de um modo adequado, a gente precisa também cuidar da integridade, porque senão as soluções econômicas ou sanitárias vão vir com corrupção, como algumas investigações e processos já têm mostrado. E o único caminho que nós temos para isso é o caminho da democracia, do respeito, do diálogo, da liberdade crítica, claro que dentro dos limites do pacto comunitário, é o caminho da solidariedade. E quando eu vejo ele fazer esse passo e da Lava Jato, sair da posição de juiz e ir para o governo, o que eu vejo é ele fazer um esforço para que a ação anticorrupção vá para além da Lava Jato, para que essa ação anticorrupção de um caso concreto se traduza em mudanças de regras e torne o ambiente mais hostil à corrupção. Então, é assim que eu leio a saída dele e a ida dele para o Ministério da Justiça. Agora, o que nós vimos acontecer foi que declarações do presidente da República de apoio à causa anticorrupção acabaram não se convertendo em ações. Nós vimos um compromisso que acabou se tornando um compromisso da boca para fora. Seja porque ele não apoiou de modo consistente a aprovação do pacote anticrime com regras anticorrupção, seja porque não apoia a prisão em segunda instância, seja porque não barrou regras e leis que foram passadas que atrapalham o trabalho anticorrupção,
seja porque ele ataca a democracia e as instituições que são essenciais para a nossa sociedade, são essenciais não só dentro do nosso pacto comunitário, mas são essenciais para o próprio combate à corrupção, que não acontece sem liberdade de imprensa e sem democracia. Nós vemos ainda notícias do envolvimento dele com uma série de investigações de laranjas, milícias, rachadinhas. Nós vemos ainda o presidente sendo acusado na saída do ex-ministro Sérgio Moro de aparelhar o Estado e de buscar interferir em investigações seja para proteger amigos políticos ou para perseguir inimigos políticos, o que é algo típico de estados ditatoriais. Nós vemos ainda o começo de uma negociação de cargos, voltar a negociar cargos, né, com partidos e pessoas que foram investigadas em grandes esquemas de corrupção. Então, nós vemos que aquele compromisso inicial feito por palavras não está se traduzindo em ações práticas, infelizmente. O que nós gostaríamos de ver é que não só o presidente, mas também o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional tomassem posturas, regras, decisões muito concretas, muito firmes, para a gente reduzir os índices de corrupção e de impunidade no nosso país. Procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba, conversou com a gente aqui no CNN 360. Procurador, em nome da nossa equipe, agradeço a disposição do senhor de falar com a gente. Desejo boa sorte na luta que está por vir. O senhor já passou por várias e agora inaugura-se uma nova fase. A gente acompanha por aqui, portas abertas. Daniela, esse trabalho nunca foi fácil, é um trabalho de anos, a gente já passou por 3 procuradores gerais, por N governos, a gente quer seguir fazendo esse trabalho, é o apoio da sociedade e a liberdade de imprensa que nos permite seguir fazendo esse trabalho. E uma ressalva importante que eu queria fazer, eu fiz críticas a decisões, a atos de instituições, mas essas críticas se inserem dentro da liberdade crítica para construir, para edificar. Eu acho que jamais se justificaria atacar ou buscar o fechamento das instituições de que dependem a nossa própria liberdade de expressão e crítica e que dependem a nossa própria democracia. Então, eu queria só encerrar fazendo essa consideração final. Agradeço mais uma vez o tempo de vocês, esse espaço, e deixo um abraço para os telespectadores da CNN também. Boa tarde, procurador.